na legislatura. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Adalberto Freitas, Luiz Fernando Teixeira, Márcia Lia, Mônica da Bancada Ativista, Carla Morando, Sebastião Santos, as assessorias aqui presentes também. Solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Palavra, senhor presidente. Palavra, deputado Luiz Fernando. Eu queria pedir a dispensa da leitura da ata, posto que todos têm conhecimento. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como se encontram. Fica considerada aprovada a ata da 9ª reunião ordinária desta comissão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Carla Morando. Gostaria de fazer pedido de vistas em alguns itens. Vamos lá, então. Passamos a pauta. Acho que todos têm a pauta de hoje já em mãos. Iniciando, então, com a deputada Carla Morando. O item 1, o 2 e o 5. Pela ordem, presidente. Vamos lá, regimental. Portanto, item 1, 2 e 5. Concedido vistas a deputada Carla Morando. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Adalberto Freitas. Registrar aqui também a presença do deputado Bruno Ganem, nosso vice-presidente. Gostaria de pedir vista no item 3 e 4 do meu amigo deputado Luiz Fernando, que eu quero estudar um pouco melhor essa questão do Porto Seco. Não, não foi eu que estou pedindo. É regimental, pedido de Vossa Excelência. Pela ordem. Só para concluir, tem mais algum requerimento? Tem mais algum pedido, deputado Alberto? Mais algum pedido de vistas? Eu queria pedir conjunto. Tem mais o que pedir. Pediram de tudo. Acabou a reunião. Eu queria pedir vistas conjunto dos itens 1, 2 e 5, senhor presidente. Eu quero pedir vistas conjuntas, senhor presidente. Espera, só vou pedir aqui, vou pedir para os deputados, nós temos tempo tranquilo aqui para todo mundo poder pedir vista conjunta, então, vamos lá. Por ordem, só o deputado Luiz Fernando, que já pediu vistas do item 1, portanto não pode mais solicitar, mas ele pediu do item 2, correto? Perfeito. 2 e 5. E 5 também. Ok. Pela ordem. Com a palavra, primeiro a deputada Mônica, que tinha pedido, depois a deputada Márcia. Eu estou aqui como autora do requerimento item número 2. O meu microfone... Oi? Esse está funcionando. E a gente pede uma audiência pública que tem passado sucessivamente aqui, sendo pedido vistas por uma série de parlamentares. Então, eu estou aqui, Carla, e gostaria de esclarecer o que for necessário. Deputada Carla Morando, está falando com a senhora. Então, eu estou aqui, Carla, e eu gostaria de esclarecer o que for necessário acerca do requerimento sobre a audiência pública do Renasce Tietê, porque ontem, em plenário, a gente está discutindo um item que, para mim, também é bastante importante, que tem tudo a ver com o projeto Renasce Tietê, que é o Incentivo Alto. O Incentivo Alto, além de ser uma pauta ambiental que a gente deveria se debruçar, porque a política brasileira é muito permissiva com o veneno, inclusive os venenos da poluição dos carros, mas também porque a gente está falando de empréstimo de dinheiro público para iniciativa privada, enquanto a gente toma dinheiro emprestado para um projeto de despoluição do rio. Então, para a gente entender a operação matemática, financeira, ambiental de ambos os projetos que estão relacionados e que um deles já está em votação, eu julgo necessário que a gente chame o governo aqui para fazer esses esclarecimentos, para que a gente não tenha que ficar correndo para construir aglutinativa e fazendo debates atravessados. Então, se há dúvidas, e muito respeitosamente, eu duvido que haja dúvidas sobre um requerimento tão simples de informação. O que está acontecendo, porque não é a primeira vez que esse requerimento não passa aqui porque alguém pede vistas, é uma iniciativa de tentar não fazer a gente tirar dúvidas sobre esse projeto. Então, estou aqui me colocando à disposição mesmo de qual é que é a dúvida sobre o requerimento de audiência pública para a gente poder fazer um debate sobre isso. Mônica, eu entendo. Só para a gente, então, para completar aqui com a palavra, é uma parte que está fazendo entre elas, porque depois está inscrita a deputada Márcia Lia, mas com a palavra a deputada Carla Morando. Uma parte. Na verdade, eu não faço parte como membro efetivo, eu sou substituta do caso.
Então, em nenhum momento eu vi. Então, eu gostaria, primeiro, de saber o porquê e estudar direito o porquê dessa audiência. E aí, sim, para mim não tem nenhum problema. Mas eu gostaria de, primeiro, poder estar me inteirando de como foi aquela reunião de ontem, para poder ter um parecer sobre isso. Só para ajudar também a esclarecer, acho que essa comissão tem a tarefa de poder fazer audiências sobre todos os assuntos pertinentes, inclusive já fizemos sobre Guarapiranga, não só aqui na casa, mas já também em Itapecerica. Há um requerimento já aprovado da deputada Mônica a respeito de um outro assunto, uma audiência pública que nós aprovamos aqui para debater as intervenções da Fundação Florestal nas demolições realizadas nas comunidades caiçaras. Portanto, é uma tradição desta comissão também fazer a aprovação. É que nesse caso também é regimental que todos os deputados possam fazer o pedido de vistas, enfim, é uma prerrogativa dos parlamentares. Com a palavra a deputada Marcialia. Eu gostaria, primeiramente, de pedir vistas do item 1, dos itens, vista conjunta dos itens 3 e 4. Então, vistas do item 1 e do item 3 e 4. Item 4. E gostaria... Regimental. Isso, gostaria de colocar... Foi a deputada Carla que pediu do item 5, né? Na mesma linha da discussão que faz aqui a nossa deputada Mônica, dizer da importância da gente poder conversar um pouco sobre esse problema dos desmatamentos e das queimadas que acontecem na cidade de São Paulo. Tem um relatório bastante bem elaborado que fala sobre a questão de que esses desmatamentos eles estão sendo de forma criminosa, porque eles estão abrindo possibilidade de loteamentos clandestinos. Se é isso que o governo do Estado pretende, que a gente tenha loteamentos clandestinos, que a gente tenha explorações na questão de colocação de entulho, de resto de material, tudo bem, vamos deixar, né? A coisa rolar solta, né? Mas tem um dossiê que foi feito, muito bem elaborado, pelo deputado Gilberto Natalini. Acho que seria extremamente importante que essa comissão pudesse ouvi-lo aqui, porque ele acrescentaria muitas informações sobre as irregularidades e sobre o absurdo que está acontecendo nessa perspectiva. Então, assim, eu gostaria de pedir aos deputados, às deputadas, que a gente pudesse ter um olhar muito atencioso para que a gente pudesse, presidente desta comissão, Caio, para que a gente pudesse ter minimamente informações sobre o que está acontecendo e sobre a gravidade do que está acontecendo. Então, é óbvio que é regimental, a deputada pediu vistas, mas eu gostaria de conclamar os colegas para que a gente possa rapidamente convidar o Gilberto Natalini para vir aqui e fazer essa exposição para que a gente tenha conhecimento. O que a gente vai fazer depois é um outro momento, né, mas que a gente possa minimamente ter informações. E nessa perspectiva, eu quero dizer assim, que o que eu tenho sentido, e aí é um desabafo, é que está havendo, por parte do governo, a tentativa de inviabilizar a nossa comissão, né, com assuntos tão graves, tão sérios, tão importantes, e a gente não consegue fazer um assunto caminhar aqui, presidente. Então, assim, isso é muito triste, porque, enquanto isso, o meio ambiente está sendo devassado. Nós estamos vendo tudo indo por água abaixo. Então, se é isso que o secretário do Meio Ambiente, o governador Dória quer, os deputados da base querem, eles estão conseguindo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, se continuar nessa vibe, eu vou entrar no Ministério Público, eu vou ajuizar tudo com representação no Ministério Público. E aí as consequências, com certeza, elas não serão nada agradáveis. A gente podia fazer de uma forma dialogada, a gente podia trabalhar na perspectiva de que a comissão tomasse providência, mas eu não tenho nenhuma dificuldade em colocar as minhas advogadas para elaborar representações uma atrás da outra, se for o caso. Pela ordem, senhor presidente. Só antes de passar a palavra, tem o deputado Adalberto escrito e depois passo para Vossa Excelência. Mas só para esclarecimento também, eu reforço que da minha parte aqui eu farei até o final do período que estiver aqui à frente um processo transparente, democrático. Tenho passado as relatorias para todos os deputados têm sido relator de projetos distintos, de assuntos distintos. Estamos
tentando avançar na pauta do Guarapiranga, que foi um pedido, inclusive, da bancada do PT, e estou aguardando, inclusive, um parecer final, salvo engano, da bancada, para a gente poder chegar a um denominador comum. A mesma história, a gente teve aqui uma discussão ampla sobre o Javaporco, né, que é um assunto também de interesse dessa comissão. Então, da minha parte, eu tenho tentado aqui contribuir, ser o mais democrata e mais transparente possível. Agora, eu não posso também tirar, eu não posso tirar também a prerrogativa de todos os parlamentares de exercer as suas funções, enfim, e o pedido de vistas, ele é previsto, enfim. Então, só para dar esse esclarecimento, com a palavra o deputado Adalberto e em seguida o deputado Luiz Fernando. Por eu fazer parte da região onde eu moro há muito tempo, Parelheiros, gostaria de pedir vista conjunta no item 5, é possível ainda? Pedir vistas conjuntas? Item 5, é possível, sim. É possível. Por favor. Então, obrigado, presidente. Eu poderia fazer uma parte? Com o deputado. Com você? Pode. Que palavra, senhor só presidente? Só para dizer sobre a questão aí do item 5, Márcia. Eu realmente, assim, eu estou fazendo pedido de vistas porque eu acabei pegando essa pauta agora cedo, não tive muito tempo de estudar. E eu realmente, para poder pedir vistas, eu tenho que, para não pedir vistas, eu tenho que realmente estar por dentro do assunto. Eu não tenho nada contra pedir para que ele venha fazer esse tipo de esclarecimento, e eu acho que realmente deve. O que, na verdade, eu fiquei meio assim, porque somente em Parelheiros, né? E com tantas outras regiões que a gente tem, foi mais por esse motivo. Agora, se no caso dessa questão de Parelheiros for uma dentre outras que serão vistas, porque também acho muito importante, então tudo bem. Era mais para entender o porquê somente nessa área de Parelheiros e não em outras também regiões que têm esse... Então, Deixa eu só... permite? Se o deputado Luiz permitir, eu assisto. Senão a gente vai entrar num debate aqui que é fugindo do à parte. Mas então, com a palavra da deputada Marcialia. E aí, em seguida, eu vou passar para o Luiz Fernando só para a gente completar essa... É um segundo. Na verdade, ele viria aqui para fazer o esclarecimento. Então, mas seria só Parelheiros aqui. Não sei se é só Senhor presidente, eu com a palavra do deputado a parte a Luiz deputada Fernando. Marcialia, ponto... Senhor presidente, eu queria me dirigir aos nobres pares, mas queria me dirigir também aos telespectadores da TV Alesp que estão nos acompanhando. É muita conversa fiada, senhor presidente, muita conversa fiada, que se fique claro, porque quem sabe ler vai ver que no requerimento da deputada Marcialia termina não como um problema só em Parelheiros, dizendo que o relatório aponta Parelheiros como a área mais afetada. Então é conversa para boi dormir, isso é política do governo mesmo, embarrar. A deputada Mônica da bancada ativista vem propondo um debate, uma audiência pública, para que a gente possa ouvir a respeito do projeto Renasce Tietê, as obras de São Bernardo, até porque o governador do estado está trazendo e manda para essa casa um pedido de financiamento bilionário e o PSDB já fez fluir pelo ralo milhões e bilhões de dinheiro na despoluição do Rio Tietê. E nós temos que olhar assim e debater esse assunto, e cabe a essa comissão. Porém, o governo usa instrumentos que tentam boicotar. Olha só o pedido de vistas que apresentaram a bancada que apoia o governo. Um requerimento da Mônica, que pede para realizar uma audiência pública para debater o projeto Renasce Tietê e as obras de São Bernardo, incluídas no projeto tal. É um debate, ouvir. É um processo democrático, até para que nós possamos aprimorar o processo legislativo. É importante que a gente possa ouvir, mas para o governo isso é impossível, né? Segundo, o deputado que apoia o governador, o meu querido Adalberto Freitas, pede vistas dos itens 3 e 4. O que trata o item 3 e 4? Uma sugestão para que essa comissão possa ir lá. Ah, não, eu quero ler. Leia, eu quero ver o que está. Está aqui o conteúdo do requerimento. Requerimento da minha autoria. Requer, nos termos do artigo tal, do regimento, que os membros dessa comissão realizem uma visita à área em que se pretende construir o Porto Seco, abrangendo
3 municípios no ABC, que implicará em um grande desmatamento ou um desmatamento de grandes proporções 91 em área... hectares. 91 hectares... 91 hectares de Mata Atlântica. De Mata Atlântica. A Mata Atlântica praticamente acabou. E ainda querem levar um empreendimento, e pasmem os senhores, num braço do Rio Grande, que abastece a Billings, com nascentes, e ali querem fazer um porto seco, desmatar 91 hectares para fazer um porto seco, senhor presidente. E é o nosso pedido que a gente possa, se o governo não quer que a gente vá, eu queria propor ao presidente, até por conta da sua atitude em realmente defender o meio ambiente, e o senhor eu quero parabenizar publicamente a sua postura à frente da condução dessa comissão, né, que tem ouvido, tem aberto com muita responsabilidade para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, quero parabenizá-lo, e o que nós estamos propondo é que a gente possa ir lá ver, até porque eu tenho certeza que, se virmos, diferentemente de pedir uma vista a pedido do governo, a gente vai ver se é possível ser feito alguma coisa para salvar essa área. E a mesma coisa que pediram e também querem ler para aprender o que está dito, o que ele pede? Que a gente dê ciência às comissões do meio ambiente do Senado e da Câmara Federal. Eu vou dar ciência, apesar do deputado Adalberto ter pedido vistas, eu vou mandar um ofício dando ciência. É regimental o pedido de vistas a respeito, mas o que eu quero salientar, deputado Adalberto, é que quem está em risco não é o PT, nem o deputado Luiz Fernando, é o meio ambiente. E o senhor aqui nessa comissão, o que o senhor tem certeza que quer fazer é defendê-lo, defender o meio ambiente. Então, assim, o senhor tem as vistas que quiser, e todas as que o senhor vem pedindo insistentemente, não só nesses requerimentos, mas em outros requerimentos. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte: depois que derrubar, aí o senhor não vai poder fazer mais nada. Mas, vindo de um deputado do PSL, eu, particularmente, não tenho muita coisa a defender. O que eu quero chamar a atenção de vocês é a situação do nosso meio ambiente e essas articulações do governo que vão botar a fim tudo isso. E, por último, senhor presidente, eu distribuí aos membros efetivos dessa comissão uma representação que nós fizemos ao NAI, porque existem aqui inúmeros projetos de lei sobre proteção aos animais. E eu pedi, o nosso gabinete pediu ao NAI que fizesse um levantamento disso, do que não é, até porque ou nós vamos avançar, deputado Ganem, ou nós vamos ficar discutindo o sexo dos anjos e esperando que o governo não venha para a comissão, porque quando vem pede vistas, né? Mas, assim, a nossa lógica é tentarmos avançar e, de fato, fazermos uma proteção dos animais. E aí a ideia é que a gente possa, e aí é uma sugestão de debate dentro da comissão, porque aqui estão os diversos projetos de lei de várias autorias, inclusive da minha autoria, para que a gente pudesse tentar criar um instrumento aqui dentro, e nós temos o Núcleo de Ação Estratégica aqui dentro, que pudesse fazer um amplo estudo e fazer uma proposta de lei para a gente discutir aqui dentro, e tira isso e põe aquilo. O que passa? É isso? E aí a ideia, senhor presidente, é que a comissão pudesse ter efetivamente uma proposta política e sentarmos com o presidente da casa, sentarmos no colégio de líderes e ver se o presidente topa levar ao governador, avaliar se ele topa ou não topa, porque essa casa precisa começar a produzir leis. Né? Aqui nós estamos, isso é um cartório do Palácio dos Bandeirantes que fica só aprovando. Os deputados ganham e não produzem, e quando produz, chega lá e o governador veta, e aí nós temos que sentar e tentar derrubar. E aí a ideia é um pouco, Bruno, e você que é um militante ferrenho da causa, talvez a gente tentar convencer o governador, né, de uma política de proteção aos animais, um negócio, porque senão vai ser o seu projeto, aí vai o meu projeto, aí o projeto de deputado que já não está mais na casa, e são inúmeros projetos, e para piorar, vão aprovar e vão vetar. Então, a ideia, o que era? A gente pegar um órgão da casa, senhor presidente, que é o NAI,
por isso é que eu estou entregando esse material aqui, que já foi uma consulta que nós fizemos e tal, e ao final o NAI se coloca à disposição para tentar evoluir, óbvio, negociadamente com os membros dessa comissão, né? Não, isso eu acho que não é, aquilo eu acho que dá, isso não dá. E aí a gente sentar, eu já estive com o presidente Cauê Macris e fiz a ele essa proposta, ele topa e acha interessante a possibilidade de levar ao governador uma proposta da casa de uma política de defesa aos animais. Então, assim, essa que eu acabei distribuindo a cada um de vocês foi a respeito dessa representação, e o que nós pretendemos, ao final disso, é tentarmos que a Assembleia Legislativa possa fazer uma lei que, de fato, se preocupe com a defesa animal. Ponto. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Já passo a palavra. Tem alguns inscritos. Está inscrita a deputada Carla, deputado Adalberto, deputada Mônica e, aí, em sequência, Vossa Excelência. Então, só para reforçar também, acho que todos receberam em mãos aqui o que o deputado Luiz Fernando disse agora do NAI, assim como também o relatório do vereador Gilberto Natalini também foi passado para todos os deputados, para todos os parlamentares, está aqui na comissão, se caso algum deputado não tenha tido acesso a ele. Eu tive a oportunidade já numa discussão sobre licenciamento ambiental de ter ouvido o vereador Gilberto Natalini e também tendo uma questão importante. Com a palavra a deputada Carla Morando. É uma parte, Bruna? Não? Okay. Tá bom. Obrigada, presidente. Gostaria de dizer que, infelizmente, a falta de educação de alguns deputados, apesar de eu ser o membro substituto desta comissão, ele pulou e não me entregou nenhum documento. Então, gostaria de registrar aqui que, se puder me passar uma cópia, o senhor, desse documento, para que eu possa encaminhar para o membro efetivo. E, quanto ao requerimento do item número 3, não há necessidade de ser feito um requerimento e ser aprovado para ser uma visita. Até onde eu conheço, você pode fazer uma visita institucional, uma visita de conhecimento, e de qualquer maneira, em qualquer hora, sem precisar nenhum tipo de requerimento. Só para dizer que seria bom, de repente, as pessoas se informarem no que pedir. Mas, quanto à falta de educação, é uma coisa muito constante aqui nesta casa com este senhor que se chama deputado aqui, Luiz Fernando. Vamos dar sequência. Eu pediria que os colegas da comissão aqui, a gente pudesse se ater à pauta. Eu entendo perfeitamente as questões políticas, que a gente possa se ater à pauta. Vamos dar sequência aqui, até porque nós estamos discutindo aqui, não tem nenhum item mais em pauta, nós estamos discutindo já formatação, enfim, outras coisas. Com a palavra, deputado Adalberto Freitas, em seguida, deputado Bruno. Mônica. Perdão, deputado Adalberto, depois Mônica, e depois Bruno. E depois Márcia Lia. Gostaria de agradecer ao deputado Luiz Fernando pelo esse levantamento aqui do NAI, acabei de dar uma olhada. Quero, deputado, apenas eu pedir vistas, porque um lugar onde pretende construir um porto seco. A minha ideia é ver quem é que pretende construir, qual é a verdadeira intenção, por que querem construir lá, e justamente por isso eu falo para o senhor que na próxima semana vai estar meu relatório aqui. E demais eu quero fazer um outro comentário. Eu moro há 49 anos na área da região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, e toda aquela área lá da zona sul, que todo mundo fala que está um flagelo, que foi invadida, Peraí, deixa eu ver, doutor Fernando. Sobre essa área da região de Parelheiros, que foi invadida e tudo mais, que hoje você não acha lugar nenhum mais para construir lá, porque o pessoal chegou na beira da represa. E eu moro há 49 anos lá e eu acompanhei direitinho todos os fatos que foram acontecendo lá, e, por incrível que pareça, foi situação política, alguns parlamentares, alguns políticos da região que incentivaram o pessoal a invadir e a construir casas lá. Inclusive, parlamentares de uma grande família que o senhor sabe, que é da região, que tem alguns componentes do seu partido, ou um componente do seu partido, e que... Está acusando que os parlamentares do meu partido, da região, estimularam a invasão, é isso? Eu trabalhava lá junto com ele nessa época. E o senhor está dizendo que eles fizeram sim. isso? E na época eu era do PT e eu trabalhava para a família. Então, houve incentivo, ou então não houve incentivo, mas deixaram acontecer, entendeu?
acontecer. Então, todas as áreas que estão invadidas lá, não só que o senhor deles. está fazendo é muito séria. Porque o senhor disse que é uma família que é do PT, que são parlamentares, o senhor está querendo se referir à família Tato, de que eles estimularam a invasão. Não só eles, outros parlamentares da região. Todos os parlamentares da região lá, todos os parlamentares de interesse político, eles para ter estimularam porque ia ter voto. Ou não estimularam ou não fizeram nada para impedir. Entendeu? E, inclusive, hoje está pior do que o senhor imagina lá. Hoje está tendo loteamento clandestino lá, também estão fazendo a mesma coisa. Ninguém está fazendo nada. Só, deputado, é que o senhor acabou de acusar que um membro dessa casa tenha cometido um crime. Isso é crime. Então, eu acho que tem que ser apurado, ou as pessoas responder por aquilo que estão, pelas acusações que estão fazendo. Exatamente. Inclusive, hoje eles estão fazendo isso lá. Todos os parlamentares da região fazem isso lá. E estão vendendo lotes em terrenos clandestinos, terrenos que são de área de preservação ambiental. Estão fazendo acusação e isso aí está sendo apurado já, o Ministério Público já está em cima disso aí. Então, o senhor vai ter novidade daqui a um tempo, que vai ter gente que vai ter que responder no Ministério Público. Inclusive eu, através de uma associação de amigos lá, estou fazendo esse trabalho lá. Estou no Ministério Público, Polícia Federal, daqui a pouco nós vamos ter novidade. Porque estão vendendo área em preservação ambiental. Pronto. Podemos seguir? Então, a palavra da deputada Mônica. Eu acho que, só para tentar contribuir, porque em 2019 eu tenho um certo constrangimento de fazer parte dessa legislatura e notar o quanto a gente deliberadamente despreza a responsabilidade dada por nós. Só deputada Carla, deputado Bruno, por gentileza, só para a gente poder acompanhar o raciocínio da deputada Mônica aqui, por gentileza. Devolvo a palavra à deputada Mônica. O quanto a gente despreza a responsabilidade dada a nós. E eu acho que, se a gente for notar as atribuições e o andamento das comissões dessa casa, a Comissão de Meio Ambiente é uma comissão de baixa produtividade, com poucos pontos em pauta. Se a gente for olhar, por exemplo, que é a CCJ, que tem centenas de itens por semana, eu acho que ninguém substitui mais companheiros de bancada do que eu, e eu nunca vou substituir um parlamentar numa bancada sem que a sua assessoria me paute do que é que o parlamentar titular faria se tivesse que estar naquele dia, porque ele foi avisado antes, porque ele recebeu a pauta, porque ele tem coisas para fazer relatoria e etc. E é uma coisa muito simples, e vocês vão me encontrar sempre na Comissão de Direitos Humanos com a assessoria da Érica Malunguinho, na Comissão de Segurança Pública com a assessoria da Isa Pena, ou, ao contrário, quando elas me substituem aqui com a minha assessoria. E nós também, preocupados com a qualidade do parlamento e responsabilidade que a gente tem com a Assembleia Legislativa, sempre quando a gente discorda, apesar de nós estarmos de campos políticos opostos, eu já sentei com o Carlão mais do que uma vez para explicar para ele, ponto por ponto, por que eu discordava do projeto dele antes de vir para a votação. Inclusive, eu fui responsável por uma reunião dessa comissão para discutir um projeto do Carlão, do qual nós tínhamos divergência, para ver se a gente chegava a um ponto de vista em comum. Estou conversando com o Carlão agora para discutir o incentivo alto, do qual eu sou muito divergente pela ótica do meio ambiente. E se a gente não quer falar de responsabilidade das nossas atribuições, se a gente quer continuar fingindo que a gente usa a comissão de forma técnica quando é política, e mais uma vez eu vou dizer, esse meu projeto está sendo pedido vistas há semanas por parlamentares diferentes, mas na CCJ estão matando por mérito projetos que deveriam ser analisados apenas tecnicamente da bancada do PSOL, e eu sei que eu estou sofrendo retaliação porque eu ousei pela primeira vez fazer oposição aqui nessa casa a um projeto do qual eu discordava por mérito, e abertamente eu vou falar sempre quando eu discordar do mérito, porque é o meu papel. Eu queria dizer que não existe desenvolvimento, não existe empresa, não existe vida e não vai existir parlamento no estado de São Paulo, que é o mais desenvolvido do país e, portanto, o mais poluído do país em pouco tempo. Todos os especialistas, é minha tarefa lembrar isso aqui na Comissão do Meio Ambiente, apontam que em 12 anos vai ser irrespirável viver na capital.
vai matar pessoas, mais do que já mata, mas diretamente. A gente tem 68% dos nossos corpos d'água poluído e todos os ambientalistas falam do colapso de abastecimento. Com colapso de abastecimento, a gente não tem Renasce Tietê, a gente não tem incentivo alto, a gente não tem indústria, a gente não tem escola, a gente não tem hospital, a gente não tem vida. Então, se tem uma pauta que é urgente para a sobrevida do Estado de São Paulo, está sob nossa responsabilidade, que é a pauta do meio ambiente, é a pauta da preservação ambiental. Faço esse apelo e contribuo com a qualidade, dizendo novamente, sobre os meus projetos, e é da minha personalidade, da minha ética parlamentar, estou à disposição para debater quem é que seja, quais são as divergências, quais são as dúvidas, por que a gente está tomando essa iniciativa e por que a gente preza tanto pelo diálogo, porque é um projeto que a gente deveria simplesmente se opor, a gente está chamando para o diálogo quando a gente fala de fazer uma audiência pública para ouvir as partes, porque eu acho que é da nossa tarefa parlamentar. Não tenho a mínima ilusão que os meus apelos vão fazer efeito aqui, porque eu sei exatamente do que se trata os posicionamentos que nós estamos tendo, mas preciso registrar que a gente tem uma responsabilidade e que ela não é pequena. Então, faço votos aí que a gente consiga aqui estabelecer um debate franco e, mais uma vez, reiterar que os meus projetos estarei sempre à disposição para esclarecimentos e que a gente não precisa ficar aqui nesse jogo de empurra, puxa, pé de vistas e não deixa passar. Dando sequência aqui com a palavra do deputado Bruno Ganem. Obrigado, presidente. Bom, o que eu queria colocar aqui em relação a essa iniciativa do deputado Luiz Fernando, eu recebo de maneira bastante positiva. Eu acho que é algo que pode trazer aí bons frutos para a proteção animal. Até peço desculpa aqui, nos momentos que eu estava conversando com a Carla, quem tomou a iniciativa fui eu, né? É uma questão que é importante, mas de fato não seria a melhor hora para a gente poder dialogar. E vai bem de encontro com aquilo que o projeto, que o estudo realizado pelo senhor colocou, que é justamente um projeto de lei que eu tenho na área de proteção animal. Um dessa lista, e que tem outros projetos semelhantes, etc. De fato, a produção legislativa associada à proteção animal ela é enorme, né? Quando a gente fala da causa animal, a gente não está mais falando, como talvez algum tempo atrás, de uma minoria da população ali que pensava naquilo. Acho que hoje a sociedade, 80% da população, pelo menos, é altamente sensível à proteção animal, pelo menos a alguns temas da proteção animal. E é por esse motivo que diversos deputados estão aqui produzindo, né? Porque a população nos cobra, né, de uma série de coisas e quando a gente observa aqui, muitos projetos são parecidos e tal. Eu acho que organizar isso pode ser muito positivo. Uma coisa, eu até tive uma conversa em relação a isso alguns meses atrás, o que talvez seja um fator aí que vai dificultar um pouco seria chegar num consenso com tudo. Talvez esse grupo de trabalho que pode se criar pode ir, ao invés de lançar um super projeto, criar vários super projetos, ou pelo menos um a cada X tempos, conforme vai se criando um ambiente de consenso. Então, poxa, já conseguimos chegar num consenso aqui englobando 7 desses projetos. Legal, vamos lançar e aprovar, né? Conseguimos um consenso com mais 5 projetos, lançar e aprovar e tal. Porque, claro que na casa, né, a gente tem divergências, né? A casa é feita por divergência, é natural, né, na democracia que nós sejamos todos Agora algumas pessoas diferentes. não gostam disso. Mas... bom, mas não entrando nesse mérito, a questão é que a gente sabe que é muito difícil chegar num consenso na casa, mas se a gente puder ir encontrando esses consensos, ou pelo menos uma maioria, né, e destravar o processo, eu acho que é fundamental. Então, a iniciativa eu considero muito boa, especialmente no que diz respeito a criar um canal de diálogo com o Executivo para que os projetos possam efetivamente não só serem aprovados aqui, mas serem aprovados, enfim, sancionados, etc. A proteção animal, eu entendo que a agenda é uma agenda que, durante muito tempo, não sensibilizava a sociedade. Hoje nós temos essa sensibilidade
e, portanto, surgiram demandas, e não é só aqui no estado de São Paulo, e a gente, ao contrário, não pode ficar para trás, né? Os municípios estão produzindo muita lei de proteção animal, aprovando essas leis, né? Muitas das leis que estão aqui, muitas vezes até pelo caráter aí do meio ambiente, que ele acaba tendo aí essa competência concorrente, muitas leis muito parecidas acabam sendo aprovadas em vários municípios antes de serem aprovados aqui. Outros estados acabam saindo na frente em algumas iniciativas importantes. Enfim, eu acho que, ao contrário, a nossa casa pode sim dar o exemplo, ou seja, ser uma casa referência para o país em produção legislativa de proteção animal de qualidade. Eu acho que esse grupo de trabalho pode fazer a diferença. Contem comigo. Obrigado. Bom, concluindo então aqui nossos trabalhos, quero justificar aqui a ausência do deputado Dirceu Dalben, que trouxe aqui formalmente a sua justificativa. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e faremos a convocação normalmente para a próxima semana com os itens que já estão devidamente deliberados aqui pelos membros. Muito obrigado à presença de todos.